Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Hoje, romance 84, ou dos Cavalos da Inconfidência. Esse é o vídeo de número 95 sobre este livro nesse canal. Se você perdeu algum dos poemas já estudados, acesse a playlist aqui no canal Valkyria Online. Sejam todos muito bem-vindos, e para você que não me conhece, eu sou Valkyria. Neste poema, os cavalos tornam-se protagonistas em 3 momentos: antes do contato com o humano, durante este contato e no período posterior a essa convivência, quando os homens e os animais já estão mortos. Vamos acompanhar a leitura e a compreensão do texto. Eles eram muitos cavalos ao longo dessas grandes serras, de crinas abertas ao vento, a galope entre águas e pedras. Eles eram muitos cavalos, donos dos ares e das ervas, com tranquilos olhos macios, habituados às densas névoas, aos verdes prados ondulosos, às encostas de árduas arestas, à cor das auroras nas nuvens, ao tempo de ipês e quaresmas. Eles eram muitos cavalos nas margens desses grandes rios, por onde os escravos cantavam músicas cheias de suspiros. Eles eram muitos cavalos e guardavam no fino ouvido o som das catas e dos cantos, a voz de amigos e inimigos, calados ao peso da sela, picados de insetos e espinhos, desabafando o seu cansaço em crepusculares relinchos. Repare que na primeira estrofe os cavalos estão livres, integrados à natureza, sem a presença humana, vivendo ao longo dessas grandes serras, de crinas abertas ao vento, entre águas e pedras. Eram os donos dos ares e das ervas. Viviam com serenidade, com tranquilos olhos macios, habituados às densas névoas, aos verdes prados ondulosos, às encostas de árduas arestas, aliás, não é? Ou seja, íngremes, à cor das auroras, das nuvens, do tempo de ipês e quaresmas. Observe que aqui há o predomínio da visão, a cor. A cor das auroras, dos ipês e quaresmas são árvores floridas, coloridas. Agora, a partir da segunda estrofe, começam as divisões, as oposições. Os homens já estão presentes e há amigos e inimigos, e eles escravizam tanto os cavalos como os próprios seres humanos. Há homens livres e escravizados. Eles eram muitos cavalos nas margens desses grandes rios, por onde os escravos cantam músicas cheias de suspiros. Observe que são os cavalos e não os seres humanos que dão ouvidos às músicas que vêm dos escravizados. Aqui o predomínio é o da audição, e guardavam no fino ouvido o som das catas e dos cantos, a voz de amigos e inimigos. Mas a natureza, que na primeira estrofe era amistosa, aqui se torna hostil, calados ao peso da sela, porque estavam carregando certamente algum indivíduo. Eles são picados de insetos e espinhos, desabafando o seu cansaço em crepusculares relinchos. Mais uma vez o som dos relinchos. Eles eram muitos cavalos, rijos, destemidos, velozes, entre Mariana e Cerro Frio, Vila Rica e Rio das Mortes. Eles eram muitos cavalos, transportando no seu galope coronéis, magistrados, poetas, furriéis, alferes, sacerdotes. E ouviam segredos e intrigas, e sonetos e liras e odes, testemunhas sem depoimento, diante de equívocos enormes. Eles eram muitos cavalos, entre Mantiqueira e Ouro Branco, desmanchando o xisto nos cascos, ao sol e à chuva, pelos campos, levando esperanças, mensagens transmitidas de rancho em rancho. Eles eram muitos cavalos, entre sonhos e contrabandos, alheios às paixões dos donos, pousando os mesmos olhos mansos nas grotas repletas de escravos, nas igrejas cheias de santos. Os versos iniciais da primeira estrofe até a quarta estrofe
apontam a localização dos cavalos. Na primeira estavam ao longo dessas grandes serras. Na segunda já estavam à margem dos rios, ouvindo o cantar daqueles que estavam escravizados, como eles próprios, os cavalos. Na terceira estrofe eram rijos, destemidos, velozes, servindo aos homens, viajando pelas localidades humanas entre Mariana e Cerro Frio, Vila Rica e Rio das Mortes. Eles eram muitos cavalos, transportando no seu galope coronéis, magistrados, poetas, furriéis. Furriel é uma espécie de... é um posto militar, uma espécie de sargento, né? Os alferes também, né? Os sacerdotes. Temos aqui uma espécie de panorama social daqueles que estavam no poder e daqueles que montavam os cavalos, de modo que os animais ouviam segredos e intrigas, transportando esses indivíduos para lá e para cá. Repare que a voz dos escravizados era aberta, coletiva, enquanto os indivíduos do poder diziam segredos e intrigas. E eles também ouviam sonetos e liras e ódios, aqui mais uma alusão aos poetas que eles igualmente levavam. E aqueles cavalos acabavam sendo testemunhas de tudo o que ocorria. Mas eram testemunhas sem depoimento, não é? Que não depunham diante daqueles enormes equívocos que eles ouviam. Eles estavam a serviço da humanidade, mas não eram cúmplices. Eles eram muitos cavalos. Na quarta estrofe, mais uma vez a localização entre Mantiqueira e Ouro Branco. Eles iam desmanchando o xisto nos cascos. Xisto é uma espécie de pedra. E iam ao sol e à chuva pelos campos, levando esperanças, mensagens, transmitidas de rancho em rancho, talvez aqui uma alusão às ideias da Inconfidência. Eles eram muitos cavalos, entre sonhos, como os dos conjurados, e contrabandos. Os animais iam alheios às paixões dos donos, pousando os mesmos olhos mansos nas grotas repletas de escravos, nas igrejas ricas, cheias de santos. Então, igualmente, olhavam para os escravos ou para a riqueza. Eles eram muitos cavalos, e uns viram correntes e algemas, outros o sangue sobre a forca, outros o crime e as recompensas. Eles eram muitos cavalos, e alguns foram postos à venda, outros ficaram nos seus pastos, e houve uns que, depois da sentença, levaram o alferes cortado em braços, pernas e cabeça, e partiram com sua carga na mais dolorosa inocência. Eles eram muitos cavalos, e morreram por esses montes, esses campos, esses abismos, tendo servido a tantos homens. Eles eram muitos cavalos, mas ninguém mais sabe os seus nomes, sua pelagem, sua origem. Iam tão alto, iam tão longe, e por eles se suspirava, consultando o imenso horizonte. Morreram seus flancos robustos, que pareciam de ouro e bronze. Nas estrofes 5 e 6, o sonho acabou. Aquele sonho, que era uma esperança, foi descoberto. Os responsáveis foram condenados e o narrador relembra fatos que envolveram a condenação dos conjurados. A grande derrota do sonho da liberdade. Eles eram muitos cavalos, e uns viram correntes e algemas, outros o sangue sobre a forca, outros o crime e as recompensas. Eles eram muitos cavalos, e alguns foram postos à venda, lembrando o machinho Rosílio de Tiradentes que foi leiloado. Outros ficaram nos seus pastos, e houve uns que, depois da sentença, levaram o alferes cortado, esquartejado, em braços, pernas e cabeça. Simbolicamente, temos aqui o próprio sonho destroçado, e partiram com sua carga na mais dolorosa inocência, porque não sabiam o que estavam fazendo ou qual a carga que estavam transportando. O sonho desfeito parece se refletir até nos cavalos, que eram muitos, uma coisa só, e se desagregaram em alguns, uns, outros, mas há algo que nos reúne a todos e nos iguala. O quê? Sim, a morte.
Já mortos, eles voltam a ser muitos cavalos e morreram por esses montes, esses campos, esses abismos. Eles eram muitos cavalos, mas ninguém mais sabe os seus nomes, sua pelagem, sua origem. E iam tão alto, iam tão longe por eles, quer dizer, montados neles, os seres humanos suspiravam, consultando, olhando o imenso horizonte. Morreram seus flancos robustos que pareciam, veja, apenas pareciam de ouro e bronze. Há aqui uma lembrança de que os homens fazem tantas loucuras por causa do ouro, do bronze e da riqueza, mas como os cavalos, nós morremos. E o ouro e o bronze, ficam por aí. Eles eram muitos cavalos e jazem por aí caídos, misturados às bravas serras, misturados ao quartzo e ao xisto, à frescura aquosa das lapas, ao verdor do trevo florido. E nunca pensaram na morte, e nunca souberam de exílios. Eles eram muitos cavalos, cumprindo seu duro serviço. A cinza de seus cavaleiros, neles aprendeu tempo e ritmo, e a subir aos picos do mundo, e a rolar pelos precipícios. Há aqui uma brusca mudança do tempo verbal, do passado para o presente. Eles eram e agora jazem por aí caídos. Há o retorno àquela natureza inicial, só que agora sem a matéria que os tornava escravizados. Eles jazem por aí misturados às bravas serras, ao quartzo e ao xisto, à frescura aquosa das lapas, ao verdor do trevo florido. E, veja, nunca pensaram na morte e viveram por aí com aqueles olhos mansos, serenos. Pobres seres humanos, vivem tão cheios de preocupações e nada os impedirá de morrer. Não adianta pensar na morte. Se aprendessem com os cavalos a viverem com mais serenidade, chegariam ao mesmo fim, mas seriam mais felizes. Os cavalos nunca souberam de exílios, eles eram muitos cavalos, cumprindo seu duro serviço aos humanos. A cinza de seus cavaleiros neles aprendeu tempo e ritmo da caminhada, né? Lembrando que desde o início do livro, não deste poema, mas do livro, Cecília Meirelles menciona um jogo do universo que ao acaso faz a sorte cair do lado de uns, o azar do lado de outros, e no dorso dos cavalos os homens aprenderam a subir aos picos do mundo, mas também a rolar pelos precipícios. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, Romance 85 ou Do Testamento de Marília, espero você!